Festival Internacional do Livro Esportivo está quase chegando ao final nesse terceiro dia de evento, mas nesse momento vamos receber um convidado muito especial, que aliás pode ser um exemplo para os que estão chegando agora ao mercado de comunicação. Ele tem 17 anos de jornalismo. Eu estou falando do correspondente internacional Marcelo Correge. Hoje está baseado em Londres, correspondente da Rede Globo na Europa. Faz cobertura de todos os esportes, também passou pelo jornal e pelo rádio. E para conversar com Marcelo Correge, no nosso Redação Philly, que você já sabe, jornalista conversa com jornalista, escritor, vamos receber também o grande profissional Francisco Aiello, comentarista das rádios Globo e CBN e também do Redação Sport TV, além de professor de comunicação aqui do IBMR. Com vocês no Redação Philly, Marcelo Correge e Francisco Aiello. Olá, seja bem-vindo a mais um produto do evento Festival Internacional do Livro Esportivo, o Philly. Recentemente, pesquisas mostraram que o brasileiro ainda não tem um grande hábito de leitura em relação a livro, e a literatura esportiva se inclui nisso. O Brasil lê muito pouco. O brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano. Bem diferente, por exemplo, um número bem abaixo daquilo que lê o povo indiano, o povo chinês, tem um número muito mais elevado, quase 4, 5 vezes mais do que, por exemplo, o povo brasileiro. E a pergunta é a seguinte: como é que isso é na Europa? Como é que o mundo europeu, como é que o povo europeu tem essa relação com a literatura, sobretudo a literatura esportiva? Para falar isso para a gente, deixa eu cumprimentar aqui Marcelo Correge, jornalista do Grupo Globo. Que alegria, que prazer estar nesse bate-papo aqui com a gente no Philly, justamente para falar sobre esse consumo da literatura esportiva por parte do europeu, sobretudo do inglês. Marcelo Correge hoje é correspondente do Grupo Globo em Londres, na Inglaterra. E falando em Inglaterra, Correge, o país do futebol, o país que inventou o futebol. Então, assim, será que o inglês consome muito livro esportivo ligado ao futebol? É um prazer ter você aqui com a gente no Philly, Correge. Olá, Chico. Um abraço a todos que acompanham a gente aqui no Philly. Um prazer conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante para mim. Literatura, de uma forma geral. Não apenas falar sobre esporte nos meios em que a gente conhece, a gente está mais acostumado a ver, como televisão, rádio, jornal e internet, mas na forma mais antiga de comunicação que a gente tem, que é a literatura e a literatura esportiva. Aqui na Inglaterra, especialmente, é muito rica. Há muitas editoras especializadas em literatura esportiva, às vezes até de futebol, saindo até de outras modalidades esportivas. Então, é realmente um mercado que movimenta muito as pessoas. Há jornalistas especializados nisso também, que trabalham quase que exclusivamente com livros esportivos. Então, é um mercado muito ativo e, obviamente, a gente percebe isso no dia a dia andando de metrô. O metrô de Londres é muito extenso, atinge todas as partes da cidade e a gente passa boas partes do dia dentro do metrô ou dentro do ônibus. E a gente percebe que a literatura esportiva aqui ainda é muito forte, apesar de toda a tecnologia que existe, por observar as pessoas lendo o tempo todo dentro dos transportes públicos. Agora, é uma preferência pelas biografias, é uma preferência por uma grande história, por uma história de um clube. Por exemplo, recentemente a gente teve a história do Arsenal, contada, que aqui no Brasil recebeu o nome Fome de Bola. Qual é a preferência do povo inglês em relação a essa literatura esportiva, Correge? Chico, aparece muito por aqui esse tipo de biografia assim, destacada de grandes nomes do futebol, destacada na imprensa ou em programas esportivos o tempo todo. Recentemente, até produzindo reportagens sobre o Liverpool de 1981, por causa da final do Mundial de Clubes de 2019, entre Flamengo e Liverpool, reeditando aquele jogo de 81, eu entrevistei o Bruce Grobbelaar. Entrevistei vários jogadores daquele time do Liverpool que perdeu para o Flamengo lá no Japão, mas especialmente o Bruce Grobbelaar, que é um personagem que sempre me interessou muito, porque a história dele é bem diferente. O Grobbelaar, para quem não sabe, foi goleiro do Liverpool por mais de 12 anos, titular absoluto do time, e é um jogador
com um histórico polêmico, era considerado aquele eles chamam de clown, assim, meio que um palhaço dentro de campo, mas assim, muito bom goleiro, mas com esse lado meio palhaço. E por outro lado, ele foi envolvido no fim da carreira com um problema, uma acusação de match fixing, que eles chamam aqui, né? Que na verdade é, assim, arrumar resultado, né? De tentar burlar as regras do jogo, arrumando resultado para favorecer apostadores e tal. Ele nega isso veementemente. E ele também conta, além dessas histórias, a história de vida dele, que antes dele virar goleiro do Liverpool, antes de vir jogar na Inglaterra, ele estava no país onde nasceu, o Zimbábue, que é um país africano, que viveu uma violenta guerra civil nos anos 70, e ele lutou do lado do exército, do governo do Zimbábue na época, contra a revolução do Robert Mugabe, que foi presidente do Zimbábue, ditador, posteriormente se tornou anos depois. Então, assim, é um cara assim que, de forma alguma, é ligado com causas racistas, né? Porque isso, na cabeça das pessoas, às vezes, fica muito polarizado. Assim, né? O cara lutou no exército do Zimbábue, né, pró-brancos, na época da revolução lá do Zimbábue, contra um exército revolucionário de africanos natos dali. Não, mas ele foi obrigado, porque senão ele teria sido preso. Então, ele teve que ir para o exército para salvar a própria vida. E aí é uma história muito interessante. E por que eu quis entrar nessa história do Grobbelaar? Porque é uma biografia que envolve tanto uma história pessoal de um atleta muito famoso por aqui, mas que traz um braço político, traz uma explicação do momento e do lugar onde ele vivia, que são muito interessantes, assim, né? Essas contextualizações históricas. Algo que sempre me interessou na minha carreira, e eu acho que quem consome essas biografias esportivas aqui na Inglaterra acaba, volta e meia, entrando nesses temas e expandindo o conhecimento para além do esporte, que é algo muito importante. Você citou a história do Arsenal, é o super best-seller do Nick Hornby, que faz muito sucesso aqui, é um escritor esportivo, na maioria das vezes, mas outras vezes trabalha em outras áreas. E esse livro ele é interessante porque ele traz a perspectiva do Nick Hornby como pessoa, como primeira pessoa, personagem principal do próprio livro, contando a história de fanatismo dele pelo Arsenal, algo até que passa um pouco a fronteira do razoável, uma coisa meio doentia mesmo. E esse cara ele é muito legal porque ele consegue penetrar nesse público que é muito ligado apenas a futebol, mas com uma linguagem de literatura mais erudita, né? Porque ele pega como influências a Jane Austen, grandes autores ingleses. Então, isso é muito bacana. Quando são os dois pontos que me chamam muito a atenção aqui. A produção é enorme, de biografias de todos os tipos. Aquelas escritas por ghostwriters, às vezes não tão ricas, mas aquelas escritas por autores muito bons, muito qualificados, como a gente tem aí no Brasil, por exemplo, o Rui Castro escrevendo biografias esportivas maravilhosas, Marcos Eduardo Neves, enfim, caras que têm uma referência histórica e cultural que consegue fazer com que esses livros sejam ainda mais interessantes para um público mais amplo. A gente abriu esse bate-papo aqui, Correge, e eu trouxe alguns dados, né, dizendo que o brasileiro lê pouco livro, mas é inversamente proporcional, por exemplo, ao consumo de produtos na internet, sobretudo as redes sociais. O Brasil está no topo, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de produtos nas redes sociais, de frequentar as redes sociais. Você acha que isso tem a ver muito com o perfil cultural do povo? Ou seja, o Brasil ainda precisa, né, elevar esse nível cultural para poder ter uma proximidade maior com o livro, com a literatura, e sobretudo a literatura esportiva? Acho que sim, acho que sim. O próprio hábito de leitura de jornal no Brasil, se a gente pegar a proporção do país, tamanho do país, população, e comparar com países do mesmo tamanho, assim, o Brasil está muito abaixo nos números de veiculação de imprensa escrita, jornais e revistas. E sempre esteve, não é porque estamos vivendo a fase da transição da imprensa escrita e impressa, de fato, para a imprensa de internet, né, onde o consumo é mais rápido. Não, historicamente, mesmo no auge da imprensa escrita, os recordes de veiculação de jornais brasileiros estão muito abaixo de países com uma população muito menor do que a do Brasil.
assim, muito abaixo mesmo. Assim. Acho que, se eu não me engano, o recorde de venda do Globo de uma edição é de 1,5 milhão de exemplares, no início dos anos 90. Sim, sim. E isso no Brasil, hoje em dia, é um escândalo, é um número muito alto, e até no mundo seria um número muito alto. Mas, na mesma época, o Japão, os Estados Unidos tinham jornais circulando para 3 milhões de pessoas, para quase 4 milhões de pessoas. Assim. Então, assim, o hábito de leitura do brasileiro, de uma forma geral, ele não é muito arraigado na sociedade. É claro, a gente tem os setores mais instruídos da sociedade que criam esse hábito. Mas, infelizmente, pelo problema de estrutura educacional do Brasil, de desigualdade social absurda que existe no Brasil, a gente não consegue dar esse passo adiante. E isso se reflete muito em problemas que a gente vê hoje em dia na sociedade. A crença em notícias falsas, em fake news, a impossibilidade de criar discernimento por conhecimento próprio e desconfiar de uma notícia falsa na internet ou de algo que seja muito fora do normal. Isso parece uma discussão simples, não, mas é uma discussão complexa que vem do histórico de desigualdade social do Brasil e de educação com uma disparidade muito grande entre as classes sociais. Nós que somos jornalistas, a gente tem, até por obrigação, né, esse tipo de consumo, porque faz parte da nossa profissão. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente tiver a oportunidade de se informar, né, de aprender, mais a gente tem conhecimento e tem lastro para poder fazer uma reportagem, para poder dar uma opinião. E você falou sobre literatura dos autores brasileiros, e eu queria dar a minha contribuição, Corrégio. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Já li, reli, aproveitei agora a pandemia, né, e voltei a ler. Né? Então, para a gente que é jornalista esportivo, né, um livro de João Saldanha, né, do André Ike Siqueira, espetacular, estou sempre recorrendo, porque isso aqui, né, o João Saldanha, ele contempla de uma forma plena, né, nós jornalistas, né, porque ele foi um jornalista esportivo e foi um técnico de futebol, foi treinador da seleção brasileira. Então, esse tipo de consumo, para a gente, é muito grande. Você, por exemplo, imagino, né, que adora a literatura esportiva no segmento de futebol, e eu sei também da sua paixão pelo basquete, sobretudo do basquete americano, né, da NBA. Sim. Então, deve ser um consumo que você deva praticar quase que mensalmente, ou então a cada 6 meses, né, Corrégio? Pratico, sim, Chico, muito. E é curioso, porque eu tenho também... eu tenho uma crença de que eu não deveria ficar muito focado no esporte para o meu lazer, porque a minha vida profissional já era muito intensamente ligada ao esporte. Então, eu acabava me tornando alguém monotemático. Então, é por isso que eu busco os títulos esportivos que contemplem esse conhecimento histórico, cultural, posicionem melhor a história de um ídolo do esporte dentro de um contexto social. Porque essa é a possibilidade de você trabalhar dos dois lados, né? A minha satisfação pessoal de enriquecer o meu conhecimento com outros temas que eu não aborde no dia a dia do meu trabalho e, ao mesmo tempo, melhorar o meu conhecimento esportivo para que isso me traga benefícios no trabalho. E muitas vezes é um lazer, você até pega um livro, às vezes, para ler, porque você sente na obrigação de ler. Eu vou dar um exemplo. Eu li, quando eu comecei a cobrir a Fórmula 1, um esporte que eu também acompanhava muito, eu li I'm Not an Angel, Eu Não Sou um Anjo, que é a biografia do Bernie Ecclestone, que foi o grande chefe da Fórmula 1 durante décadas. E é um cara brilhante, é vivo até hoje, tal, meio polêmico também, de práticas de negócio não tão ortodoxas, mas assim é muito interessante o livro, porque é uma biografia escrita por um jornalista muito qualificado, um cara que tem uma linguagem, ele não é só um ghostwriter ali que vai contar uma historinha e vai embora. Ele tem um padrão de escrita erudito, que lembra a boa literatura, os romances, enfim, que é aquele traço do bom escritor, que é o que a gente vê muito no Brasil. Quando você pega a Estrela Solitária, do Rui Castro, biografia do Garrincha, está ali, o traço do Rui Castro está ali presente. E aí, nesse caso do Bernie Ecclestone, eu me vi impelido a ler um livro para me
favorecer na minha cobertura, conhecer melhor a história do cara mais poderoso da Fórmula 1 quando eu estava indo cobrir, mas me peguei completamente envolvido pela história do cara. Sim. Porque ela é muito bem contada, as nuances da Londres, onde o Bernie Ecclestone cresceu, são muito ricas, assim, muito interessantes. E assim vai. A Fórmula 1 é uma modalidade esportiva de jornalistas completamente especializados em livros, como o David Tremayne, que é um super jornalista que ainda cobre a Fórmula 1, mas o grande trabalho dele, além da internet que ele faz no dia a dia, é, de fato, investir em boas histórias e livros. Ele tem uma biografia do Jochen Rindt, que é o único campeão mundial póstumo da Fórmula 1 da história, em 1970, que é um negócio assim brilhante, é linda a biografia. Eu tenho uma edição assinada, inclusive, para mim. Tem o Mike Dudson, que é um outro jornalista famoso aqui na Inglaterra, por escrever livros de Fórmula 1, e sempre livros assim muito ricos de detalhes. Isso é muito interessante. No basquete, por exemplo, tem a biografia do Michael Jordan, do Roland Lazenby, que é muito interessante também de se ler. Mas, assim, eu realmente, muitas vezes, como eu estava dizendo para você, me peguei lendo um livro esportivo por uma sensação de obrigação profissional e me vi completamente envolvido por aquilo. Vou dar um outro título que foi assim, Como o Futebol Explica o Mundo, que aí é exatamente aquela história que eu contei, né? De envolver história, sociedade, cultura dentro do contexto esportivo, né? São 10 histórias escritas 10, se eu não me engano, escritas pelo Franklin Foer sobre os clássicos mais tensos do futebol mundial e como eles estão intensamente envolvidos com a política local. Você hoje é correspondente do Grupo Globo em Londres, na Inglaterra, mas você esteve, né, e não poderia perder essa oportunidade, você esteve recentemente atuando como correspondente na Rússia, né? Você passou um bom tempo morando na Rússia, vivendo na Rússia e, obviamente, percebendo todo o tipo de posicionamento, né, da sociedade russa em relação à literatura esportiva. Há um consumo também, há esse tipo de interesse, ou eles são mais frios, mais distantes desse tipo de produto, correto? São muito, muito mais distantes da literatura esportiva, mas da literatura erudita, de fato, eles são mais ligados do que os ingleses. Então, assim, eu diria que numa comparação entre Rússia e Inglaterra, aqui na Inglaterra você vê muito mais gente lendo literatura esportiva, mas na Rússia você vê gente lendo mais do que na Inglaterra. Só que lá os títulos são títulos clássicos. Dostoiévski, Chekhov, Bulgakov, todos esses grandes autores, o Pushkin, o russo, de uma forma geral, é muito ligado à literatura porque eles foram o parâmetro de boa literatura no fim do século XIX. Né? Haja vista Machado de Assis, que é o patrono da nossa Academia Brasileira de Letras, que era um fã, confesso, e muitas vezes até um copista, em alguns pontos, do Dostoiévski. Ele tinha personagens claramente, declaradamente inspirados no Dostoiévski. Então, assim, a paixão do russo por literatura ela está mais voltada para a literatura, de fato, erudita, não a literatura esportiva. O que não quer dizer que eles não gostem de esporte, né? Eles são super envolvidos com o esporte, sem praticam dúvida. Muito, mas não consomem tanto como literatura. Imagino que a gente possa até fazer um paralelo, uma comparação com a literatura francesa, ou seja, que é muito forte, que é muito intensa, mas né, nessa linha de perfil, por exemplo, muito próximo mais dessa literatura russa do que propriamente da literatura inglesa, né? Porque a gente sabe do tamanho, né, do gigantismo, né, do número de obras da literatura francesa, né, correto? Sim, se você pegar Os Miseráveis, Victor Hugo, Alexandre Dumas, são autores muito importantes para a literatura mundial. E o francês, por outro lado, também tem um envolvimento com o esporte muito grande, mas em títulos de literatura esportiva, eles não aparecem entre os grandes autores desse filão da literatura. O que é muito interessante, porque a imprensa esportiva francesa ela é muito cuidadosa no formato. O texto do jornalismo esportivo francês ele é um texto muito bom, bem acima da média. Quando a gente compara, assim, eu, por causa de Fórmula 1, acabo lendo muita coisa de lá,
Realmente eles têm uma qualificação muito grande ali no texto, na escrita, mas eles não fazem essa transição para a literatura como os ingleses fazem e como principalmente os americanos fazem. Eu diria que os americanos são os grandes especialistas de literatura esportiva. Para mim, os grandes títulos de literatura esportiva, os grandes textos de literatura esportiva vêm dos Estados Unidos. Correge, minha cabeceira esse mês está vazia, porque eu estou esperando chegar, né? Eu comprei e ainda não cheguei, Cartão Vermelho, né? Que fala do FIFA Gate. Eu tô acompanhando a série da Amazon, né? É o presidente. Então, assim, obviamente, quero complementar, né, tudo que eu estou assistindo, né, nessa série, né, que são 8 capítulos. Eu quero complementar com a leitura de Cartão Vermelho. Então, minha cabeceira esse mês está vazia, já fiz a compra, mas estou esperando chegar. A tua cabeceira esse mês está vazia também? Você está lendo alguma coisa? Não está vazia, Chico. Eu tô me dividindo entre 2 livros. Um livro de história, a história popular, a história do povo americano, a história popular dos Estados Unidos, na verdade, o título traduzido para português, assim, que eu tô lendo em inglês, que é do professor Howard Zinn, mas é um livro totalmente de história, que não está nada relacionado a esporte, apenas contando a história americana pelo lado dos oprimidos, que é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, eu estou lendo um título esportivo também, porque, às vezes, fica muito pesado o texto lá, porque a história americana ela é repleta de crueldades, como de todos os países do Novo Mundo, né, que passaram por processos de colonização terríveis e por séculos de escravidão massacrante, que, de certa forma, explicam a desigualdade social que a gente tem nessa parte do mundo hoje, inclusive nos Estados Unidos. Então, aí quando eu estou muito assim, com um sentimento muito pesado do que eu estou lendo lá, no livro do professor Howard Zinn, eu pulo para o The Club, que é o livro esportivo que eu estou lendo nesse momento, Bacana. A história da Premier League, como a Premier League foi criada, que é muito interessante, né? Porque se você parar para pensar, na minha infância, na sua infância também, né? Você foi meu professor, mas não é tão mais velho que eu assim. Vamos lá, na sua adolescência e na minha infância... Isso. Na sua adolescência e na minha infância, o campeonato inglês era sinônimo de gramado enlamaçado, bola para cima, bola levantada na área, cabeçada e torcida brigando e tragédia, né? Tragédia. Sim. A gente tem a tragédia de Hillsborough e 2 tragédias envolvendo o Liverpool. Mas, assim, especialmente a tragédia de Hillsborough, que levou à morte de 96 pessoas, foi um ponto de mutação na história do futebol inglês, em todos os sentidos, porque o governo da época da Margaret Thatcher, primeira-ministra conservadora, deu um basta na ação dos hooligans, que impediam que as pessoas consumissem futebol de uma forma saudável e que o futebol fosse sinônimo de algo saudável. E, a partir dali, com o afastamento dos hooligans dos estádios, pelo menos da maior parte deles, não que eles não existam hoje em dia, mas é muito mais difícil de encontrar hooligans e ver um tipo de manifestação violenta dentro de um estádio inglês, o futebol inglês se organizou com seus principais clubes, o Big Six, como a gente chama, né, os 6 principais clubes ingleses, lideraram um processo de construção dessa liga profissional em que eles administram tudo, e a Football Association, que é a confederação inglesa, fica por fora apenas, né, regulamentando. Isso aqui pode, isso aqui não pode e tal. Mas, assim, a Premier League, que é a liga de futebol de longe mais rica do mundo, ela surge através de uma reunião de clubes grandes, dando um basta àquele cenário do futebol inglês que a gente descreveu aqui, que é o cenário da nossa infância, né, Chicoela? E é uma história muito interessante. Sem dúvida. Falando em da infância... nossa infância! Da minha adolescência e da sua infância. Correge, a gente está na reta final aqui desse papo, desse grande, né, bate-papo, né, tá super legal, dentro do Filho, Festival Internacional do Livro Esportivo. Você falou em infância. Como é que a gente pode plantar uma sementinha, Correge, na molecada que está acompanhando, né? A gente está inserido também aqui nas redes sociais, então a molecada está acompanhando esse bate-papo. Não só a molecada, mas, por exemplo, quem está a fim de fazer jornalismo, para ser um jornalista esportivo como você como eu sou. Qual é a sementinha que a gente pode plantar,
né, nesse exato momento para estimular a leitura de um livro, né, realmente esportivo? Olha, existem dois caminhos para isso. Um é entender que você vai se divertir. Se você tiver o poder de concentração de pegar um livro, mergulhar nele, seja fisicamente, né, um livro de papel, como a gente está acostumado, como eu gosto de ler, eu não sou muito de livro digital. Botar a mão, seja né? na mão. Sentir o cheiro, né? Na mão. Mas eu leio às vezes, tá? Tem gente que gosta. Eu gosto, mas tem gente que gosta mais do que eu de fazer isso aqui, né? Ó. Sentir o cheiro, você cheiro, compra, né? assim, que é muito bom. Mas, assim, tem que entender que esse processo é um processo muito enriquecedor e que, embora ele pareça algo enfadonho, assim, no início, uma vez que você entra na história, e um livro bem escrito ele vai te fazer isso, você vai ficar imerso ali, o tempo vai passar rápido e você vai se instruir de uma forma que jamais sairá da sua cabeça, assim. Ou seja, o que eu costumo dizer é que o que a gente lê é o nosso currículo. E quem lê muito tem muito mais chance de dar certo na área de mercado em que está atuando. No nosso caso, jornalismo esportivo ou jornalismo de uma forma geral, seja economia também. Meu irmão mais novo, por exemplo, é economista, lia pouco. Eu comecei a forçar alguns livros para ele, ele está lendo muito mais assim e já percebeu isso. Então, eu acho que é um processo de entender os prós e os contras. Né? Você vai ficar um momento ali um pouco mais quietinho, sem fazer uma atividade física, sem fazer algo que pareça mais divertido, mas você vai encontrar uma diversão muito diferente e muito enriquecedora que você vai carregar para o resto da vida. Eu não podia deixar de falar, só aqui, por último, para que as pessoas que gostam muito de texto, de literatura, da qualidade na escrita, para que elas procurem os textos esportivos do Gay Talese, que é o meu grande ídolo jornalístico. Perfeito. Ele não escreveu livros sobre esporte, mas ele escreveu grandes perfis para revistas americanas. São perfis de 20, 30 páginas, absolutamente geniais, especialmente o do Floyd Patterson, um boxeador, que eu posso dar um briefing assim, era um cara que era muito bondoso, então tinha pena dos adversários e, apesar de ser muito bom tecnicamente, não conseguiu ser o melhor, porque o Gay Talese descreve lindamente isso, porque ele tinha pena dos adversários quando ele lutava. Sim. Então o negócio é uma história linda. E do Joe DiMaggio, que foi um grande ídolo do beisebol americano, mas e altamente impositivo dentro de campo, assustava os adversários, mas na vida pessoal, fora, era um cara frágil, cheio de problemas, cheio de dificuldades e que sofria muito. Então, assim, essas histórias, quando bem contadas, elas são todas maravilhosas. Os personagens esportivos são maravilhosos e, naturalmente, escritos por grandes escritores, ficam deliciosos e maravilhosos também. Eu, na posição de professor, sempre falo isso, né? Era em sala de aula e nesse ano, né, de forma remota, né, de forma como a gente está aqui, de forma virtual, que eu digo o seguinte, se você está fazendo jornalismo, você tem alguma paixão, seja pelo jornalismo esportivo, seja pelo jornalismo político, jornalismo econômico, então dá para dedicar sim, sabe? A gente já falou aqui que o Brasil é um dos maiores consumidores de rede social, mas por que não deixar de ficar 10, 15, 20 minutos, meia hora de um dia só, por exemplo, né, acessando uma rede social e se dedicar a esse tipo de leitura, né? A leitura em relação àquilo que você gosta, que você imagina um dia, por exemplo, estar trabalhando, né, dentro de um estádio de futebol, dentro de um ginásio, na cobertura de um jogo de basquete, de vôlei, né, como você faz, Correge, acompanhando um grande prêmio, enfim, né, de Fórmula 1. Então, na verdade, assim, ou então, se você deseja ser um jornalista cultural, né, você gosta de música, se você gosta de teatro, se você gosta de cinema, esse tipo de literatura é muito bom para você se iniciar e muito mais do que você aprender de uma forma específica, você abre o teu horizonte. Correge, obrigado mais uma vez aqui com a gente no FILE, no Festival Internacional do Livro Esportivo. Foi um prazer, tá, cara? Tô com saudade. Valeu, hein? Elo. Prazer também, saudade do amigo. Prazer falar com todos vocês aí do FILE. Um abraço e continuem levantando a bandeira da literatura. Isso é importante demais, gente. Um abração. Bacana. Eu queria agradecer a você que participou dessa edição do FILE e te convidar para, em 2021, a gente fazer mais um evento e cada vez mais a gente aumentar esse número aí, ó, né? A gente abriu aqui esse papo e eu dizendo que o brasileiro lê muito pouco, apenas 2,43 livros por ano.
Vamos elevar isso e o Fili quer dar a contribuição dele. Até a próxima, galera. Missão cumprida, Camila. Colocamos no ar, hein, Bom de Bola? Primeira edição do Festival Internacional do Livro Esportivo. Quantos convidados bacanas, quantos escritores, jornalistas. Muito legal, hein, Bom de Bola? É verdade. Foram 16 convidados, entre escritores, entre entrevistadores e também você, com a sua participação especial, você que é uma brilhante jornalista da nova geração do rádio, da televisão brasileira, e teve também a oportunidade de participar com a gente, nos dando a honra de ser a nossa mestre de cerimônias e com uma grande categoria e uma belíssima entrega, Camila. Gostei muito, viu? Ah, imagina, Edson, o prazer foi todo meu, uma honra participar e acompanhar também todo esse bate-papo, né? Muitas conversas legais. Fiquei pensando até aqui, quando eu era estudante, tivesse acompanhado tantos papos, né? Livros interessantíssimos, que a gente pode discutir muito do jornalismo na entrevista e também conhecer essas histórias maravilhosas que estão em livros, né? Que foram contadas aqui pelos convidados. Foi uma honra mesmo. Fiquei pensando bastante nisso, teria sido muito legal. Imagino que os estudantes que acompanharam a gente aqui também tenham aproveitado muito. Tem que ter aproveitado, porque foi bem legal. Uma experiência muito bacana. Fiquei até com vontade de escrever um livro, gente. Ah, ficou com vontade de escrever um livro, Camilinha? Se você tivesse que escrever um livro, qual seria o tema, qual seria o conteúdo? Acho que seriam os bastidores da cobertura do futebol no Brasil. Tem muita história para contar, hein, muita história boa. Mas olha, eu realmente fico muito feliz, muito orgulhoso, porque como eu disse lá atrás, no começo, quando a gente fez a abertura do FILE, do Festival Internacional do Livro Esportivo, isso é um evento que eu já vinha planejando há muito tempo e que não tinha a oportunidade de fazer ele acontecer. Mas agora, com a pandemia, quem imagina a pandemia é que deu, na verdade, a oportunidade de a gente fazer essa realização através do online, né? Reunindo os grandes nomes do jornalismo, grandes nomes de escritores esportivos do Brasil, tivemos também um de Portugal, um escritor internacional, e o objetivo realmente do FILE é esse, que os estudantes de comunicação, eles tenham cada vez mais contato com os livros esportivos, porque isso, na verdade, é uma grande fonte de conhecimento, uma grande fonte de inspiração para quem quer ser jornalista. Camila, então, vamos agora preparar o FILE 2021, hein? Vamos sim, Bom de Bola. A partir de agora, estamos aguardando aí sugestões de títulos e também de autores que todo mundo quer ver no próximo FILE, no FILE 2021. Bom falar também, Bom de Bola, evento inédito no Brasil, aproveitando aí esse movimento da literatura esportiva, cada vez mais cresce o número de livros, né, sobre esporte. Muito bacana o FILE 2020, portanto, estamos aguardando as sugestões para o FILE 2021. É isso aí. Obrigado, Camila. Um beijo grande. Você foi brilhante. A todos os escritores, a todos os entrevistadores, ao apoio do IBMR, que foi também maravilhoso, essa plataforma, e a todos vocês que prestigiaram a nossa expectativa de que em 2021 a gente possa oferecer também um conteúdo maravilhoso do próximo FILE. Um abraço. Beijo, Camila. Beijo, Edson. Até a próxima. E quem perdeu alguma coisa, tá tudo salvo aqui no canal. Ativa as notificações, se inscreve e acompanha tudo que rolou nesses 3 dias de Festival Internacional do Livro Esportivo. Até a próxima, Edson. Valeu. Tchau.